Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Grazi. É contigo. Olá, pessoal! E aí, galera? Estamos aqui ansiosos, aguardando os colegas, professores, comunidade, toda a sociedade que está nesse momento aí em casa, né? Num momento que estamos em isolamento e que é para o nosso bem viver e o bem viver das pessoas que a gente ama, que hoje estamos todos unidos com a proposta de ficarmos em casa. E, claro, né, estamos aí aguardando chegar os colegas, quem puder já ir compartilhando aí, curta a nossa página, compartilha essa live, porque hoje o nosso papo é um papo reto e sério sobre como está, né, as nossas discussões, como é que estão os debates aí, tanto no Brasil quanto no Estado e aqui na nossa cidade em Esteio, sobre a educação em tempos de pandemia. Então, convide o pessoal, avise que nós já estamos no ar, já estamos ao vivo, e quero já começar chamando, né, a nossa convidada de hoje, que aceitou prontamente a nossa proposta, essa proposta que hoje vai ser o nosso teste, né, nós queremos que dê muito certo, que esses bate-papos possam ajudar, contribuir de uma forma efetiva nas nossas reflexões, nas nossas ações, mas que principalmente faça a gente pensar, né, no momento que nós estamos vivendo, que a gente possa ter a possibilidade de ter tranquilidade e poder pensar. Hoje falamos sobre educação e no final dessa live a gente vai fazer o convite para nosso próximo bate-papo, que vai ser sobre saúde, saúde mental, sobre saúde como um todo. Então, Silvia, minha colega, nossa colega do município de Esteio, que trabalha aí há 25 anos, ela é supervisora e professora da EJA, Educação de Jovens e Adultos, aqui no nosso município, já foi presidente do Conselho Municipal de Educação, é atual vice-presidente do Conselho Municipal de Educação e foi também nossa diretora pedagógica na gestão anterior. Então, tem aí uma boa caminhada, tem bastante experiência, tem especialização, né, na área de gestão e direitos educacionais e que veio hoje, então, contribuir com a nossa conversa e agregar nas nossas discussões. E é claro que a gente já quer, de antemão, convidar vocês para participar, fazendo perguntas, questionamentos, reflexões, enfim, contribuam da melhor forma que puder. E aí, Silvia, como é que tá? Oi, Grazi, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo e com os nossos colegas todos, né? Mandar um abraço, né, para o pessoal da rede, dizer que a gente está com saudade, né? Esse tempo de isolamento social aí faz com que as nossas emoções fiquem mais fortes, né? E a gente que já gosta de estar com os colegas, hoje sente muita falta, né? Dos colegas, dos nossos alunos, da nossa comunidade, né? De poder estar todos juntos. Mas eu espero que estejam todos bem, né? Física e emocionalmente, porque nós vamos passar por tudo isso, vamos sair bem e juntos, e mais fortes. É isso aí, é isso aí. Então, bom, para a gente começar essa nossa conversa, eu quero pedir licença para a Silvia, para que a gente possa introduzir o nosso bate-papo. Eu não sei se o pessoal está vendo bem. Acho que aí. Esse livro, A Escola e os Desafios Contemporâneos, ele foi organizado pela Viviane Mosé. Nós, professores da Rede Municipal de Esteio, nós ganhamos numa abertura de ano letivo, Silvia. Uma abertura de ano letivo. Saudade, foi um presente, saudade. Nós ganhamos esse livro da Secretaria de Educação. E eu quero iniciar, então, a nossa conversa lendo um trecho da página 21 desse livro, que fala sobre o valor e o poder do saber, para introduzir a nossa conversa de hoje. O saber, que sempre foi sinônimo de poder, mas que pertencia a poucos, agora, por meio da consciência de classe, possibilitada pelos textos e reflexões marxistas, paulo-freireanas, é dirigida a classes populares. O primeiro grande acesso ao conhecimento que as classes populares tiveram foi por meio de uma consciência política. Jornais, panfletos, manifestos incentivavam os operários
a lerem sua condição de vida, suas relações de trabalho. A ousadia de fazer pensar foi a grande arma do marxismo, a grande arma de Paulo Freire, por exemplo, ao acessar o saber, por meio do estímulo ao pensamento argumentativo e à consciência crítica. O movimento revolucionário que surgiu dali e que chegou a constituir-se como a segunda maior força política do mundo na Guerra Fria, alimentou-se de conceitos e interpretações. Isso nos trouxe a consciência de que saber pode ser a arma mais poderosa do que as outras. Em certo sentido, abriu portas para que essa nova sociedade, na qual o conhecimento e o conceito têm cada vez mais valor, essa sociedade que nasceu da democratização do acesso ao saber, à informação e aos meios de comunicação. Nunca fomos tão incapazes de conviver, tão incapazes de seguir um acordo, tão incapazes de viver. Odiamos as regras, buscamos um prazer cada vez mais descartável e imediatista. Matamos o que não temos coragem de transformar. Fazemos altíssimo uso de drogas lícitas e ilícitas, de medicação psiquiátrica, acessamos as tecnologias contra o tempo, contra a morte, contra o sofrimento, e dependemos muito de acessar a vida e estamos desprendendo e reelaborando a nossa dor e deixando de transformar ela em arte. Ao mesmo tempo, e quase irônico dizer isso, de modo que, a nos alimentar de nós mesmos, que nos prometeu um futuro sem sofrimento, as contradições que a gente viveu agora e está vivendo no século XXI, diante de desastres ambientais, e outras situações como agora a situação da pandemia. Mas ao fazer nascer uma sociedade em rede, a revolução tecnológica permitiu a democratização do acesso à informação e ao conhecimento, de outras palavras, ao poder. Lendo esse trecho, então, Silvia, a gente vê aí que existe uma relação muito forte em relação ao conhecimento, ao saber e ao poder. E a gente fala aí de uma tecnologia que vem aí trazendo uma ação democrática em que todos teriam acesso, deveriam ter o acesso, e agora a gente está aí, dependendo, inclusive, nesse momento, da rede social, para que possamos conversar, discutir, se encontrar. Antes, de uma forma, a nossa forma natural seria estarmos de uma forma presencial, debatendo e discutindo determinados assuntos, e agora a gente está sendo obrigado a utilizar, né, a ferramenta tecnológica para isso. Mas eu quero começar a nossa conversa, então, te perguntando, assim, nesse momento de falar em educação, de falar em tecnologias, de falar de educação à distância, de falar de estudos complementares, como é que tu enxerga o papel da educação nesse momento? Cada vez mais, né, e nesse momento fica muito evidente o quanto a educação é importante para o ser humano, né? No início da pandemia, o que a gente tinha de orientação, né? Vamos lavar as mãos, mas a gente lava as mãos, né? Mas como é que se lava as mãos? Então, vamos aprender a lavar as mãos, né? É tudo educação. São hábitos, são atitudes, são situações que se a gente não tiver apreendido, né? Ou seja, não for educado para essas situações, a gente não sobrevive sem elas, né? Então, a educação, em todos os sentidos, até em obedecer às autoridades de saúde, né? Fiquem em casa, tudo isso é um processo educativo, né? As redes estão aí cada vez mais com muitas informações, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber filtrar essas informações, né? Precisa ser educado para pesquisar se aquilo que a gente está lendo, se aquilo que a gente está ouvindo não é uma fake, né? As chamadas fake news que tem aí agora. Então, a educação tem que servir para isso, né? Para nos empoderar de conhecimento, para nos empoderar de uma vida melhor, de fazer, né? E esse texto que tu leu aí veio, parece que escrito para este momento, né? O que a gente precisa se dar conta nesse mundo? O que a gente precisa para viver melhor, né? Bom, todos nós temos celular, mas isso basta para a educação, né? Tu falaste da educação à distância, né? Quantas pessoas têm... A gente lava as mãos.
acesso efetivamente, né, a rede de internet boa, de qualidade, para poder estar fazendo estudos, né? São poucos as pessoas. Eu tenho participado de várias conversas via rede social, e o quanto é difícil, às vezes, tu conectar, né? Hoje nós estamos num bate-papo só eu e tu aqui, então é mais fácil da gente se ouvir, se entender. Mas ontem, por exemplo, eu participei de uma conversa com 8 pessoas, e fica difícil, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né? Então, a gente, mas a gente precisa aprender que um precisa ouvir, né, enquanto o outro fala, para depois falar, tem que ter uma inscrição, tem que ter uma forma da gente poder se entender. Então, não é uma coisa fácil, né, para a gente que está um pouco mais avançado na utilização da tecnologia, é difícil sim. Eu imagino para as pessoas que às vezes usam o celular apenas para uma ligação ou para uma mensagem de áudio, né? Como eu tenho alunos na EJA, que eles usam o WhatsApp, né? Falam com a gente por WhatsApp, pelo grupo, mas é basicamente por mensagem de áudio, né? Porque a questão da leitura e da escrita é complicada. Então, a gente precisa saber administrar em que medida a tecnologia nos favorece, né? E isso é um papel preponderante a partir de agora, né? Da gente poder estar aprendendo sobre isso. Perfeito. E Silvia, bom, a gente está falando aí de um momento que ele é único, né? A gente nunca passou por essa situação. Tenho dito aí nas conversas dos grupos do mestrado, das nossas reuniões, até do próprio sindicato, que daqui a um tempo, o que a gente está vivendo agora vai estar nos livros, né? Vai fazer parte da história da humanidade. Não é nem do nosso país, é da humanidade, porque o mundo está passando por essa situação. E, bom, como a gente deve, nós professores, né, como a gente precisa se preparar para o retorno, né? Quando a gente voltar para a normalidade, quando nós voltarmos para as nossas escolas, como o professor deve como o professor deve encaminhar, né, esse pensamento, essa ideia de que, bom, a gente viveu por um momento que foi único, histórico, e como a gente deve estar preparados para acolher esses alunos? Bom, no primeiro momento, eu acho que a gente precisa ter calma, né? Calma, respirar e pensar, né? Quando a gente saiu, né, para esse momento de isolamento, nós tínhamos 15 dias letivos, né? E que, do ponto de vista pedagógico, esses 15 dias letivos foram perdidos, porque eles já vão ficar 45 dias afastados da escola, é como se eles estivessem, né, no processo de férias ali de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, nós vamos precisar retomar isso. Mas, antes de tudo, a gente vai precisar acolher os nossos alunos, né? Nós não sabemos hoje o que eles estão vivendo, né? Nós, professores, podemos nos dizer que temos uma condição social diferenciada, vamos dizer assim. Nós estamos aqui, nós temos a nossa TV, nós temos quarto para todas as pessoas da família, nós temos sala, a gente consegue ter uma individualidade quando precisa, né? Porque mentalmente isso não está sendo fácil para ninguém, emocionalmente não está sendo fácil para ninguém, e para os nossos alunos também não está sendo fácil, e a gente vai precisar lidar com isso, né? Eles não podem muitas vezes sair para o pátio, porque eles moram em apartamentos pequenos, né? E não se pode descer para ir para playground, não pode ir para a pracinha, né? Os pequenos da educação infantil devem estar com muita falta de movimentar o corpo. Então, no primeiro momento, eu entendo que a gente precisa acolher, né? Acolher os nossos alunos, acolher a nossa comunidade, né? Ver como é que eles passaram esse tempo, o que aconteceu com essas famílias, né? Situações de vida e de morte, né? Graças a Deus a gente não tem aqui em Esteio nenhum caso, nenhum óbito, mas em algumas redes a gente tem, né? E essas pessoas são parentes dos nossos alunos, né? São vizinhos, são amigos. O medo, né, é o sentimento dominante que nós temos hoje, e as nossas crianças passam por isso, né? Eu tenho a situação de 2 pessoas, uma criança e uma adolescente, jovem adolescente, que fizeram aniversário essa semana e não puderam abraçar seus parentes, né?
porque estão todos em isolamento, não tiveram a sua festa de aniversário. Então, esse é um momento muito triste, né, para a nossa comunidade, para os nossos alunos, especialmente. Para eles é muito difícil, né, entender, né, isso que a gente está passando, que é uma coisa que a gente não vê. Né? Se fosse uma guerra, que, né, Deus nos livre disso, mas se fosse uma guerra, tu ia ver o avião, tu ia ver a bomba, tu ia ver o exército. É um inimigo que a gente não enxerga. E isso dói demais. Né? Porque tu vê um dia lá fora lindo, com um sol maravilhoso, e tu não pode estar lá, tu não pode estar com teus amigos, tu não pode ver a tua prof, né, que tu gosta tanto, tu não pode estar fazendo aquilo que tu gosta. Então, a primeira coisa que nós precisamos é acolher. Né? E me coloco no lugar de equipe diretiva como supervisora, a gente também vai precisar acolher os nossos professores, né? Porque para eles também não está sendo fácil, né? Todo mundo muito ansioso, a Adriana ali está falando, né? Ansiedade, né? Que condições emocionais que a gente vai voltar, né, Adri? É bem isso, não está fácil para ninguém, né? E querem que a gente seja produtivo, vamos planejar, vamos pensar, não, calma, a gente precisa se cuidar, porque o medo está imperando nisso, né? A gente não se sente seguro com as informações que a gente tem do governo federal, né? A sorte ainda que nós temos um governador que está mantendo o isolamento, o nosso prefeito também está seguindo o decreto do governo do estado, mas nós temos um presidente que não nos deixa seguro, né? Um ministro da Educação que vem a público dizer que quer que a gente volte às aulas o quanto antes, mas que segurança é essa, né? Então, a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter esse acolhimento, entender a dor das pessoas, né? Que elas vão estar ali, mas elas estão fragilizadas, compreender isso e trabalhar com isso. A gente precisa ser acolhido, todos nós. Né? E na verdade, né, Silvia, quando a gente fala de acolhida, que a gente fala de compreender essa dor, é a gente poder entender que a gente precisa automaticamente se colocar no lugar do outro, né? E nesse momento que a gente está vivendo tão tenso, né? Se para nós adultos, né, já não está fácil, penso que deve ficar muito mais difícil para as crianças, né? Entender esse contexto, não poder ir para a rua, não poder fazer determinadas coisas, né? De repente, a forma como as famílias estão também tendo o tempo de administrar isso com seus filhos, também está sendo prejudicado, né? Nós sabemos muito bem que tem famílias que tiveram que continuar trabalhando, né? Tem famílias que hoje, infelizmente, por situações eles, né, que a gente sabe que vive a nossa sociedade no país, as famílias precisam, não conseguem estar presente com seus filhos neste momento para dar um apoio com mais qualidade, de dar uma atenção, que é o que a gente gostaria que hoje a família pudesse estar fazendo, enfim. Mas já que a gente está falando sobre esse processo de como a gente deve estar para receber, está acontecendo aí uma situação muito, muito forte em algumas cidades daqui do nosso estado e que também no Brasil, que é alguns municípios se organizaram para, durante esse período de pandemia, as crianças puderem ter algumas atividades para fazer em casa, né? Atividades online. Eu não estou falando da educação à distância, estou falando como, por exemplo, aqui em Esteio, né? Esteio disponibilizou aí, né, via o site, a página da prefeitura, links para que as turmas pudessem, para que os pais, né, e as famílias pudessem acessar e ali ter algumas atividades para que os alunos pudessem ter esse entretenimento, ter esse momento de um fazer, né? O que tu pensa sobre isso? O que tu acha sobre essas atividades complementares? Bom, Grazi, primeiro isso, né? São atividades complementares, né? São atividades como se eu estivesse lá na praia em janeiro com meu filho e comprasse uma revistinha de caça-palavras, né? São atividades para que a criança tenha algo para fazer, né? Eu acho que cada turma, cada aluno é uma turma, é um aluno, precisa ser olhado de forma individualizada, né? Nas suas peculiaridades da aprendizagem, e não dá para a gente pensar que um planejamento coletivo vai dar conta de aprendizagem. Não vai dar, né? Pensar uma única proposta para toda a rede, beleza, nesse sentido de que ele é complementar, é para o pai que já não tem mais o que fazer
né, dar uma atividade, as crianças já estão entediadas, os adolescentes já estão entediados, já conversaram tudo que tinham para conversar, já viram todas as lives que tinham para ver, já jogaram todos os jogos possíveis, né? Então, para que eles tenham alguma coisa que eles não tenham o afastamento, né, da escola, desse vínculo escolar. Acho isso importante. Quero aqui, não sei se está nos assistindo, mas eu quero deixar um abraço, né, e dar os parabéns para a Aline Grisa, a prof. Aline Grisa, que fez um trabalho, né, com os alunos dela, pela janela, né, o que eles viam pela janela, né, e que foi um trabalho bem legal, e as escolas também que estão fazendo vídeos com seus professores, né, para dar um oi, para dizer, olha, nós também estamos na mesma situação, nós também queremos estar com vocês. Acho isso bárbaro, parabéns aos professores e às escolas da rede que tiveram essa iniciativa, né, de estar se comunicando desta forma com os seus alunos, né, com a sua comunidade. Eu entrei em algumas outras redes, né, e acho que a gente precisa ter um cuidado quando a gente propõe esse tipo de atividade, né. Uma das redes que eu vi, o site era muito bonito, assim, bem planejado, de fácil manuseio para as famílias, só que o que ele pedia? A impressão das atividades, né? E aí, se a gente for pensar nisso, a gente já tem a dificuldade do acesso, né? A gente já tem a dificuldade do equipamento, e aí pedir a impressão, né? E isso aconteceram em 2 momentos diferentes em 2 cidades. Numa cidade, eu li no site, né, imprima essa atividade para realizar, e aí a família não tem a impressora, e numa outra cidade, era uma questão das atividades do Estado, né, que eu acho que a gente pode estar olhando para isso também, porque está aí, né, os alunos das escolas do Estado estão tendo que fazer as atividades, né, e eles têm mais ou menos a mesma viés social que os nossos alunos, né. E a mãe perguntava na rede social onde é que ela podia, onde é que tinha algum lugar aberto onde ela pudesse pagar para fazer a impressão das atividades para o filho dela, né? Ou seja, a gente está dando condições, né? Bom, se a minha filha está na faculdade, os professores dela suspenderam, mas se eles, né, mandassem, bom, a gente aqui em casa tem todos os recursos para a aula que ela precisa, mas os nossos alunos estão preparados para isso, né? Não estão. Eles não têm, a gente pode ver aí pelos estudos que tem de internet, de rede, 58% das famílias apenas têm computador nas suas casas, né? Isso é um levantamento de 2018. A internet não tem, aqui no Rio Grande do Sul, só chega em 82% dos lares, né? Então, muitos ainda com pacotes de dados de pré-pago, né? Que a gente sabe como é que funciona. Eles são livres para rede social, mas tu vai assistir vai abrir uma outra página da internet mesmo, né, ou um outro aplicativo, ele consome dados, e as famílias não têm esses dados, né? Então, a gente está aprofundando uma desigualdade entre os nossos alunos, entre aqueles que têm condições e aqueles que não têm. Então, a gente precisa ter muito cuidado, e essas atividades, elas precisam ser para manter o vínculo, né, para dar uma ligada com a escola, mas não que isso seja educação de verdade. Perfeito, Silvia, e bom, mais do que nunca, então, a gente precisa conversar. Eu sei que está um pouco já, para nós que estamos acompanhando aí durante essas últimas 2 semanas, né, como conselheiras do nosso Conselho Municipal de Educação, estamos acompanhando diversas lives, onde o debate é educação à distância, e mais precisamente a medida provisória 934. Então, a gente vai passar, eu queria que tu pudesse falar, né, sobre a medida provisória 934, e já trazer assim para nós, Silvia, uma contextualização de leis, né, os amparos legais que hoje nós, professores, temos, né, para falar um pouco sobre essa medida, o que as leis trazem e essa educação à distância que a gente aí acompanha, que não vai garantir, né, esse acesso para todas as crianças, e que pé está essa discussão? Bom, Grazi, assim, infelizmente o nosso ministro só se manifestou, né, de 2 formas, dizendo que as aulas deveriam retornar
e emitindo essa medida provisória aí, né? E houve um tensionamento das entidades por conta da questão da alimentação, do recurso da alimentação escolar. Bom, a medida provisória, ela, de fato, ela não precisaria nem ter vindo da forma como ela veio, porque a própria LDB, né, lá, deixa eu só ler aqui direitinho para não... no parágrafo 2º do artigo 23, ela fala sobre a flexibilização dos dias letivos, né? Então, a obrigatoriedade é o cumprimento das 800 horas. Bom, se nós temos menos dias letivos, né? E aí nós vamos pegar a grande maioria das escolas, das turmas, que são 4 horas por dia para fechar esses 200 dias letivos, as 800 horas. Como é que a gente flexibiliza 800 horas em menos dias letivos? Nós temos capacidade para ficar 5, 6 horas com os nossos alunos, 7 horas. As escolas que trabalham em 2 turnos, né, manhã e tarde, vão conseguir fazer com que os seus alunos venham para a escola 5 horas, 6 horas. Nós teremos infraestrutura para isso, né? Então, eu tive dando uma olhada nas emendas da medida provisória, né? Tem 230 emendas, mais ou menos, né, na medida provisória. A grande maioria delas não versa sobre o ano letivo, né? Ela versa sobre, por exemplo, educação, homeschooling, né? Educação escolar, versa sobre o EAD, para poder comprar material EAD, sobre N coisas, né? Tem algumas coisas bem interessantes, né? Como, por exemplo, a proibição da redução da carga horária e, consequentemente, do salário dos servidores da educação, isso é interessante, mas não cabia nessa MP, né? Essa MP era uma MP para tratar do calendário escolar, né? E que foi mal feita, porque a LDB já permite essa adequação da carga dos dias letivos apenas cumprindo a carga horária. Uma outra coisa que aí não está na medida provisória, mas a gente precisa pensar, que ela é lá de um parecer de 2009, quando nós tivemos a epidemia da gripe A, né, que o ano letivo ele não precisa coincidir com o ano civil, né, ele não precisa terminar em 31 de dezembro. Né? Então, eu penso que antes de tudo, antes de mais nada, a gente precisa saber quando é que nós vamos sair desse isolamento social. Quando é que nós vamos voltar para as escolas? E em que condições que nós vamos voltar para as escolas? A partir daí é que nós vamos ver como vai ficar uma possibilidade de calendário. Ah, Silvia, mas então tu quer dizer que a gente está com o calendário com o ano de 2020 perdido, o ano letivo? Não. Talvez ele avance em janeiro, talvez ele vá terminar em fevereiro, talvez o ano letivo de 2021 vai começar só no meio de março, né? Então, a gente precisa desses dados, a gente precisa saber o que vai acontecer de fato, né? Essa medida provisória, ela não diz nada, né? Ela só diz que pode ser feito as 800 horas, mas de que forma que nós vamos fazer isso, né? Na verdade, então, a gente tem que viver um momento de aguardar, né? A gente tem já discutido sobre isso em alguns outros espaços, que não tem como saber como vai se dar sem a gente não acompanhar o desenvolvimento, a evolução, a redução da situação da pandemia, né? O que vai direcionar essa discussão em relação a como vai ficar ajustado, né? Vai ser esse ajuste do calendário escolar conforme o andamento da pandemia. Mas, no meio disso tudo, né, Silvia, vem então a questão da educação à distância. A Ronise contribui com a gente lembrando, né, que não só a questão da dificuldade dos alunos terem acesso, né, aos meios tecnológicos, temos os nossos alunos especiais, né, que estão em situação de inclusão, né? Como fica? Como é que tu enxerga hoje esse cenário em que a gente está aí acompanhando notícias que escolas particulares, por exemplo, estão fazendo o horário de aula, né, iniciando lá às 8, fazendo as crianças fazer o recreio, né, e depois saindo ao meio-dia, mandando trabalho, fazendo atividade. Temos municípios vizinhos daqui da região metropolitana que estão, nesse momento, fazendo com que os professores planejem aulas e encaminhem aulas,
né? Eu estou, assim, muito preocupada, que eu soube de municípios que são municípios que estão em situação precária, né, de condições sociais e que estão passando aula online. Como a gente não sabe nem, o aluno não deve ter nem um celular para acessar, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa visão, né, quanto pesquisadoras da educação, quanto professor, né, e supervisora, né? Como tu vê essa questão da educação à distância? A primeira coisa que eu acho, assim, que eu faço cursos à distância, né? Agora eu estou fazendo mais uma pós à distância, né? Mas eu tenho autonomia, né? Eu sou um sujeito adulto com autonomia, né? Com concentração, eu consigo me organizar para ter um horário de estudo sem precisar que a minha mãe fique aqui do meu lado me ajudando com as questões tecnológicas, né? Nem todo mundo tem isso, né? Essa autonomia, e a criança muito menos, ela está sendo educada para a autonomia, né? E quando eu falo que a educação, né, ela é para cada um, ela é também para os nossos alunos de inclusão, né? Eu não posso pensar uma atividade que vai ser para o coletivo da escola ou para o coletivo da rede, né, como a gente tem, se eu tenho as diferenças dentro da sala de aula, né? Então, eu tenho o aluno com deficiência, mas eu tenho o aluno com transtorno, eu tenho aquele aluno que ainda não está plenamente alfabetizado, né? Então, eu tenho N situações que eu, como professora, né, e como supervisora, ajudando os meus professores, vamos olhar para cada indivíduo. E a educação à distância, ela não permite isso, né? Talvez essas videoaulas ou lives aulas, né, que estão acontecendo, talvez os professores até consigam, de uma forma ou de outra, interagir um pouco mais. Mas isso não é a realidade da escola pública, né? A escola pública, ela tem uma diversidade social no seu interior muito maior do que a escola privada, né? Eu fico pensando, te atrapalhando um pouco. Só te atrapalhar um pouquinho, Silvia, desculpa. Até os colegas que estão assistindo e nos acompanhando, quiserem mandar perguntas ou contribuir com alguma reflexão, é bastante importante para nós nesse momento, até para agregar na nossa conversa. Mas eu queria só te atrapalhar um pouquinho e dizer, Silvia, que eu fico pensando, né, que nesse momento, tá? Eu vou fazer uma visita ao meu passado, tá? Vou voltar e vou me enxergar lá como aluna, né? Eu acho que se eu estivesse vivendo esse momento lá, quando eu era aluna, nesse momento, com certeza a minha família estaria preocupada em saber como é que nós iríamos comer. Sim. Como é que a gente... Sei lá, eu quero dizer que acho que muitas das nossas famílias, nesse momento, estão preocupadas com outras coisas, né? Sim. E não sei se a aquisição de um celular, de um computador, seria a preocupação de uma família nesse momento, né? Que é diferente de outras realidades, né? Mas que não é a nossa realidade, não é a realidade brasileira e não é a nossa realidade aqui em Esteio. Os nossos alunos, nem todos têm acesso, não têm a ferramenta e não têm a própria internet, né? Então, só para complementar a reflexão sobre a educação à distância. Não, isso é uma das coisas que eu ia dizer também, né? Nesse momento, mesmo muitas pessoas e a gente tem conhecimento disso, porque, enfim, a gente conhece muita gente, né? Pessoas que têm uma vida mais organizada financeiramente, né? São autônomos, enfim, estão passando por uma situação de dificuldade, né? E aí, quando tu tá pensando primeiro o que tu vai comer, né? Amanhã de manhã, né? Tu tá de noite refletindo na cama, o que tu vai comer? Como é que tu vai acordar no outro dia e ajudar teu filho nas atividades, né? Então, tem um abismo aí social, né? Dos nossos alunos, que muitos vão para a escola para comer, e a gente sabe que vão para comer, e muitos vão sem material, e a escola dá o material, né? A escola paga o passeio, né? A escola organiza vaquinha com roupa, né? Doação de roupa para essas crianças. Quantos de nós já fizemos isso, né? O tempo todo isso. Cesta básica para a família que está desempregada, encaminhar as orientadoras aí, meu abraço carinhoso para elas, né?
que fazem esse trabalho maravilhoso de encaminhar essas crianças, né, para assistência, para o CRAS, né? Então, a gente que está no chão da sala de aula, e às vezes isso me parece que, assim, que o Conselho Nacional de Educação e mesmo o Conselho Estadual de Educação são pessoas que fazem muito tempo que não estão no chão de uma sala de aula e de uma escola pública, né? Porque há uma diferença grande né, nos nossos alunos, na nossa clientela, vamos dizer assim, da escola privada. Né? Nós não podemos querer fazer isso, porque nós corremos num risco aí de uma desigualdade muito maior, de abrir um abismo, que nós já temos um fosso profundo de desigualdade na educação, e nós vamos construir um abismo se a gente propagar isso de educação à distância. Né? Entendo que a tecnologia é importante, mas ela precisa levar em conta todas essas questões. Né? O que eu tenho na minha casa, o que os meus pais têm condições. Né? Nós temos famílias que nós temos pai e mãe analfabeto. Nós temos famílias que quem cuida dos filhos não é nem filho, né? É a vovó e o vovô que cuidam dos seus netinhos, né? E que eles vão até o banco pedir ajuda para a moça ali do caixa eletrônico para retirar o dinheiro, porque eles não sabem nem pagar uma conta, né, no caixa. Eles saem do caixa eletrônico e vão para a fila da lotérica pagar a conta. Né? Então, como que eles vão fazer tudo isso? Né? Nós precisamos refletir isso, qualidade de educação para todos, sem esquecer de nenhum. Né? Nem do Pedrinho, nem da Mariazinha, nem do Joãozinho, nem de quem tem deficiência, nem de quem tem transtorno, nem de quem está super bem lá na frente, que aprende, que tem uma facilidade, nem para quem tem todas as condições sociais ideais e nem para quem não tem essas condições. Né? Então, o papel preponderante da educação é olhar para cada um desses indivíduos que nós temos todos os dias na nossa escola. Né? E claro, a gente se fala por aqui, mas não é a mesma coisa. Né? Às vezes a professora está ali explicando, né, na sala de aula, fulano, quem não entendeu? Mas quem mais não entendeu? Aí o fulano diz uma coisa de um jeito, a professora pega aquela explicação, o outro já entende. Então, a interação pessoal, nada substitui a interação pessoal, principalmente na faixa etária dos nossos alunos aqui na rede municipal, né? Que é lá da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Né? A gente vê nas redes sociais o carinho dos alunos pelos seus professores. Isso não foi construído na rede social. Isso foi construído dentro de uma sala de aula, né, com todas as dificuldades, né, na linha de frente, brigando junto, chorando junto, fazendo festa junto, aprendendo junto, né, porque o professor também aprende com o seu aluno. Né? Ele aprende como ser um melhor professor, como evoluir naquilo dentro da sala de aula. E isso uma interação assim é bom quando a gente já é autônomo, né? Quando a gente já construiu a nossa autonomia. Muito bem, Silvia. Na verdade é isso, né? A educação básica, ela não corresponde à educação à distância. A educação ela só tem sentido, só faz sentido quando faz a gente sentir. E para a gente sentir, a gente precisa interagir, né? E para que essa interação aconteça, é só estando juntos. Então, a educação à distância, ela não é o melhor caminho, com certeza. Mas, Silvia, eu estou um pouco com medo, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre esse processo que é quando a gente fala sobre o poder, né? Eu falei naquela leitura da Viviane Mosé, no início da nossa conversa, que a gente tem a questão do conhecimento, e o conhecimento, ele nos dá poder, né? Então, o povo, quando ele passa a ter acesso ao conhecimento e entender de uma forma crítica como os processos se dão, né? Ele pode até, inclusive, usar a ferramenta, usar o computador para estudar, ter a televisão, que faça hora nos passando informação. Professor, presencialmente, pode estar ali 4 horas falando a todo tempo, mas o que vai garantir com que a gente tenha uma grande evolução dentro desse processo de ensino-aprendizagem é essa aquisição, é essa troca, é esse conhecimento. Só que a gente tem situações muito pontuais em termos de políticas públicas,
né, que está vinculado à questão do poder, né? E é inevitável a gente não falar sobre isso, a gente não citar sobre isso, porque hoje a gente corre o grande risco, né, de a gente ter, né, que sim, voltar a trabalhar, ou a gente corre o grande risco de sim, a educação à distância ser balizada por quem tem o poder, né, quem está com a caneta na mão, né, exato, quem tem a caneta na mão tem várias possibilidades, inclusive de desrespeitar aquilo que a gente tanto preza, que é uma educação de qualidade. Porque normalmente quem tem poder são pessoas que nem sempre são as preparadas para lidar e tratar sobre o tema educação. E a educação, ela não é para qualquer um, ela é para especialistas e técnicos também, né? Ela é de especialistas e técnicos, né? Não é para qualquer pessoa. E eu queria, assim, ouvir de ti, por ter sido já presidente do Conselho Municipal de Educação, hoje está na vice-presidência, assumiu aí recentemente, mas a gente sabe que daqui a um tempo o Conselho vai ter que agir, né? E eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre o papel do Conselho dentro desse processo, né? Sabendo da MP, sabendo das orientações que o Conselho Nacional logo vai estar aí divulgando, se eu não me engano, quarta-feira já vai ser a divulgação. Qual é o papel do Conselho Municipal de Educação nesse processo? Bom, eu entendo, né, que o papel do Conselho, em primeiro lugar, a gente precisa ver em que momento nós vamos voltar, né? Não adianta o Conselho fazer nenhuma norma anterior, né, ao fim do isolamento social, não adianta a gente ficar pensando e escrevendo coisas sem saber em que momento nós vamos voltar, né? Esse é o ponto principal, assim. Bom, voltamos. Bom, voltamos, sabemos que precisamos continuar o ano letivo, né? Nós não precisamos resolver isso também da noite para o dia. Nós podemos sentar com calma, pensar, olhar as possibilidades, contar os dias, né, que faltam, ver uma expectativa e, principalmente, ouvir a nossa comunidade, né? Ouvir os nossos diretores, ouvir os nossos supervisores, orientadores, as nossas professoras, os nossos professores, os nossos pais, os nossos alunos, né? Porque tem gente que pensa assim, mas eles estão em casa, tá tudo de boa. Não tá tudo de boa, né? A tensão emocional, ela cansa, né? E também ficar fazendo de domingo a domingo aula para recuperar, qual é a qualidade disso, né? Então, primeiro a gente vai ter que, de tudo, ter um diagnóstico, né? De ver exatamente onde é que nós estamos, onde é que nós paramos, o que a gente vai precisar retomar, né? Como eu disse, a gente tinha 15, 16 dias letivos, né? Muitos professores recém estavam terminando o diagnóstico da sua turma, conhecendo seus alunos, né? Ainda haviam transferências, alunos novos chegando na turma, né? Então nós estávamos num processo muito inicial, e esse processo foi interrompido. Então a gente vai, enquanto conselho, né? E isso eu tenho dito lá no conselho, a gente tem que ter calma. Temos que esperar para ver quanto tempo nós vamos levar para sair desse isolamento. Se voltarmos agora em maio, né, no início de maio, é uma situação. Eu já vi uma rede, né, o IFRS, já suspendeu as suas aulas de maio também. Né? Então, a gente não sabe exatamente em que momento nós vamos voltar. Né? Então, a gente precisa tudo isso ver. Por exemplo, para o EJA é uma situação diferente. Né? A EJA é semestral. Então, se a gente voltar em junho, bom, o primeiro semestre, não temos mais o que fazer. Né? Então, nós vamos lidar com o segundo semestre de 2020 com a EJA. Né? Com a educação infantil é uma realidade, com o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais é outra realidade. Então, a gente precisa primeiro ter o diagnóstico. O que a gente, né? O diagnóstico do que a gente já fez e do que a gente ainda precisa fazer. E sempre balizado pela qualidade. A gente tem aí a base nacional, nós temos os referenciais curriculares, a gente precisa, mais do que nunca nesse momento, ver o que é importante de fato para esse aluno, né? E não ficar pensando em outras coisas, a gente precisa focar na aprendizagem e na qualidade dessa aprendizagem, né? E depois a gente vai se organizando, né? Com a comunidade, com a escola, com, né, a Secretaria de Educação, vamos ouvir, vamos ver como é que a gente pode fazer. O que a gente não pode também é depois matar todo mundo no cansaço, né? Correr. Aí também não dá, né? Porque aí
vai chegar a um determinado ponto que as pessoas vão estar adoecendo. Os alunos, os professores, porque é muita coisa. A gente está vivenciando um processo de estresse. Né? Acredito que na tua live de segunda-feira tu vai falar sobre as questões emocionais, né? Uhum. E isso também, para nós na educação também é muito forte, né? Porque a gente tem muitas questões, né? Também como os nossos alunos que estão aí postas emocionalmente para a gente. Então, eu acho que a grande palavra para mim é calma. Precisamos ter calma, né? Para tudo, para tomar uma decisão, para ver o que nós vamos fazer. Nós não podemos correr, né? Precisamos fazer tudo com muita calma. Perfeito, Silvia. E, bom, eu quero aproveitar, né, esses nossos últimos tempos, nossos últimos minutos de live e fazer algumas indicações para os colegas, né? Frei Beto, por uma educação crítica e participativa. Não sei se eu nunca sei qual é o lado, mas é esse livro. Ele é uma leitura super boa. Ela é uma leitura maravilhosa. Escritos de Educação, do Bourdieu. Esse livro também ele é muito bom. Ele traz assim algumas reflexões extremamente importantes, né? E reinventar o presente, né? Ele é do Fleury, em conversas com Paulo Freire. E aí eu separei um trecho desse livro para que a gente possa então fazer as nossas reflexões finais, né? E trazer alguns avisos, né, para o pessoal da educação que também estão ansiosos, né, para que a gente fale também sobre últimas questões que estão acontecendo dentro da educação. Mas eu queria então dizer a seguinte: na página 28, reinventar o presente. O autoritarismo em questão. As estruturas sociais, a própria organização dos ambientes condicionam o estabelecimento de relações em que um decide e os outros se submetem, um fala e os outros escutam passivamente. Os estudantes, por exemplo, que entram numa sala de aula onde as carteiras estão enfileiradas na direção do quadro negro, tendem a ouvir e acatar passivamente o que o professor fala e decide. Ou então, a televisão, que estimula no telespectador uma atitude de passividade, despejando informações parciais, acaba se impondo arbitrariamente na vida das pessoas e das famílias. Entretanto, mandar ou ser mandado não é destino, nem para as pessoas e nem para as sociedades, diz Paulo Freire. A sociedade é autoritária porque assim se tornou historicamente, por fatores econômicos, políticos e culturais. Por isso mesmo, a sociedade pode mudar, o autorismo pode ser superado, e a partir da nossa prática, da nossa luta por transformar a sociedade. A busca por transformar radicalmente a sociedade, a luta por criar e ampliar espaços de liberdade exige coerência. Não é possível lutar contra o autoritarismo sendo autoritário, isto é, com arrogância, sarcasmo, intolerância. Ao contrário, a tolerância, diz Paulo Freire, é necessária para quem luta pela transformação social. Então, eu queria ir encaminhando o nosso debate, a nossa discussão, falando e terminando de dizer sobre o quanto, às vezes, algumas decisões autoritárias acabam prejudicando esse processo de ensino-aprendizagem, né? De quanto a gente deixa, né, de construir uma sociedade verdadeiramente ela se distancia daquela sociedade que a gente acredita, né? Que a educação tem como um poder, né, de transformar, e às vezes o autoritarismo acaba atrapalhando essa transformação. Então, queria que tu pudesse, Silvia, com as suas últimas palavras aí, de reflexões em relação à educação, falar um pouquinho assim sobre como se dá isso quando a gente não tem a possibilidade de fazer a mudança. Vou dar um exemplo. Tudo isso que a gente discutiu hoje, né? A gente fez reflexões baseadas em autores, baseadas naquilo que a gente estuda, baseada naquilo que a gente pesquisa e aquilo que a gente se formou, né? Nós nos preparamos para sermos professores, né? Não saímos do achismo, né? Mas, às vezes, a gente lida com determinadas circunstâncias em que o poder
faz o uso do autoritarismo para barrar isso. E eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso, falar inclusive dos impedimentos que a gente tem, quanto, né, às vezes quanto professores, às vezes quanto a própria equipe diretiva, enfim. A educação não combina, né, enfim, com autoritarismo, né? Quando eu educo para a civilização, né? Eu educo para ser autônomo, para ser crítico, para ser sujeito de direitos, para ser sujeito da minha vida, para ter, né, foco, para ser consciente, né? E o autoritarismo tira isso de todo mundo, né? O que a gente vê nessa pandemia é que quem se impôs agora foi um vírus, né? Um vírus minúsculo que não pediu licença, que teve que repensar e nós tivemos que repensar todas as nossas vidas, né? Para conseguir continuar sobrevivendo. Quanto mais a gente conseguir viver em comunidade, né? Viver um olhando para o outro, se dando as mãos, né? O poder ele está em fazer o bem comum, né? Ser autoritário e fazer aquilo que eu acredito apenas não é poder, né? É só autoritarismo. Eu acho que eu sempre fico muito feliz quando eu consigo ajudar um colega como supervisora, né? E não porque eu tenho poder, mas porque eu posso ajudar, porque esse é meu papel, ajudar. E eu penso que todos os agentes políticos têm este papel, né? Usar o legado que a comunidade dá para os agentes políticos através de uma eleição, seja, né, um vereador, um prefeito, um diretor de escola, né, é ajudar, né? Eles tinham uma proposta, um projeto, né, de sociedade, né? E essa sociedade está aí para dizer que é isso que a gente quer ou que é isso que a gente não quer. Então a gente precisa respeitar essa coletividade, né? A gestão democrática nunca fez tanto sentido como nesse momento, né, da gente poder gestionar e gestar esse calendário e essas recuperações e essa educação de qualidade. Então, a gente vai precisar, sim, nesse momento, ser muito coletivo, né, se olhar com verdade, com respeito, né, e conhecedores daquilo que a gente pode, né. Acho que esse é o grande aprendizado disso tudo. E eu queria aproveitar e fazer 2 convites, né? Quarta-feira, a Grazi já falou, quarta-feira que vem, tem uma live do Conselho Nacional de Educação, acho que depois a gente divulga nas nossas redes, né, Grazi? Sindicato, a gente pode fazer também. E toda quinta-feira, de tarde, às 14 horas, a Undime do Rio Grande do Sul tem feito também lives, né? Normalmente a UNCM também está, o CED, a FAMUROS, algum convidado, algum especialista de alguma universidade, para falar dessas questões todas da educação. O pessoal tem acompanhado bastante a MP e as movimentações políticas, né? Porque a gente pensa que sabe tudo e lá no Congresso as coisas são completamente diferentes, né? E que a gente possa estar olhando com bastante atenção para isso, para essa medida provisória, porque tem uma questão aí dos conglomerados educacionais privados bastante forte, né, que querem fazer essa educação formatada, né, uma educação que é igual para todos, e ela não é igual para todos, ela não pode ser igual para todos, ela tem que ser de qualidade e equidade para todo mundo, né, a cada um aquilo que precisa, né, uma educação igual, ela vai sempre aprofundar o abismo da desigualdade, né. Te agradecer por essa oportunidade de estar aqui conversando com os colegas, é sempre muito bom. Dizer de novo que estou com muita saudade da escola, muita saudade dos meus colegas, dos meus alunos, né? Que fiquem todos bem, né? Se cuidem, fiquem em casa. Silvia, que papo mais gostoso, só faltou o nosso chimarrão, né? É verdade. Nossa, tu nos presenteou aí com reflexões bastante importantes. Eu fiquei aqui olhando de canto de olho, eu fui acompanhando, os colegas foram comentando, super concordando, colocando as suas reflexões, se identificando com muitas coisas que tu nos trouxe. Foi extremamente de qualidade essa discussão, e acho que a gente aí teria papo para várias horas, né? A gente teria aí, passaríamos a tarde inteira conversando, que ainda faltaria tempo, né? Faltaria tempo.
Então, queria te agradecer de coração, de dizer assim o quanto foi importante esse espaço, esse momento, também nos colocar à disposição, quanto sindicato, né, para os nossos colegas trabalhadores, né, e trabalhadoras. Nós estamos aí na luta, nós não paramos, nós estamos trabalhando em casa, mas nós estamos atuando profundamente. Claro que neste momento a saúde está nos tomando muito tempo, a gente tem acompanhado cotidianamente o trabalho dos colegas, as suas dificuldades, os seus medos, seus anseios, mas a gente também entendendo, né, que estamos vivendo um momento de angústia, de ansiedade, de apavoramento. Vamos seguir o conselho da Silvia, é ter calma nesse momento, é esperar, é aguardar, ver como as coisas vão se dar. Se a gente puder fazer que nem a Prof. Eline Grisa, né? E outras profs, tem outras profs que eu vi aí algumas ações de poder estar tendo esse contato de uma forma indireta com seus alunos, enfim. Façam isso, né? Procurem ferramentas, formas, jeitos. Nós somos criativos, né? Nós somos professores, né? Somos criativos. Então, muito obrigado mesmo, Silvia. E eu queria dizer para os colegas, né, que a gente está aqui acompanhando, a gente recebeu hoje, né, um memorando que não foi muito agradável, falando do nosso Vale Alimentação. Quero dizer para vocês que a gente está atento a essa situação. Eu preciso dizer, né, eu acho que é um dever nosso dizer que a gente tem a lei, né, do nosso pagamento que diz que o Vale Alimentação ele deve ser pago pelos dias de trabalho, pelos dias trabalhados, mas a cesta básica a gente segue recebendo. Sabemos que nós estamos vivendo um momento bastante difícil, não foi à toa que o sindicato emitiu aquele ofício para o prefeito, para a secretária de administração e também para o hospital, solicitando que pudesse negociar com os bancos, né, o congelamento das parcelas dos servidores que têm empréstimo. Então, os servidores já estão sinalizando que estão passando por dificuldade. Então, eu entendo que, nesse momento, cortar o Vale Alimentação é ruim, não é legal, mas eu preciso dizer para vocês que a gente também precisa também entender o todo, né? Nós vamos fazer uma luta, sim, não vamos ficar parados aí às situações que estão acontecendo, mas a gente precisa, nesse momento, ter calma, respirar, né? E podermos ir tentando solucionar uma coisa de cada vez. Quero agradecer a todos os colegas, a todas as pessoas, os amigos, os parceiros do sindicato, os diretores que acompanharam essa live, que foram interagindo junto conosco, os professores, as diretoras, as supervisoras, as orientadoras, né, os auxiliares, todos que estiveram junto conosco durante esses momentos, e dizer que sempre é uma alegria podermos estarmos juntos, né? E não esquecendo, segunda-feira, vai ser mais tarde, vai ser às 20 horas, nós vamos estar conversando sobre saúde, né? Saúde mental em tempos de pandemia, né? Então seria bacana que todos pudessem participar, interagir. A nossa psicóloga, a Luana Rangel, vai estar conosco nessa conversa, e eu acredito que vai ser um papo tão bom quanto o que foi hoje, né, Silvia? E dizer, né, para todos e para todas, né, que nós seguimos na luta. O sindicato, ele representa, ele não substitui, mas ele representa, e podem ter certeza que o trabalho ele não está fácil, as situações que estão acontecendo não estão fáceis, mas nós vamos passar por isso, nós vamos superar, e não esqueçam, fiquem em casa. Muito obrigada.